Bem-vindo ao canal do Saião, reflexão, ensino de montão para a nossa edificação. Hoje o nosso tema vai ser Deus Pai ou Deus Mãe. Que história é essa? O que é que está acontecendo? Não faz tanto tempo assim eu encontrei uma pessoa um tanto quanto confusa e fazendo perguntas assim sobre quando a gente chegar na eternidade, encontrar a Deus, como é que é essa história? Podemos entender Deus ligado a algum gênero, especificamente da nossa realidade, da nossa experiência humana? E eu fiquei pensando comigo, caramba, já é complicado o pessoal tentar discutir o sexo dos anjos. Imagine só, discutir o sexo da divindade. Que doideira é essa? Então, amigo Saião, como é que a gente entende e qual é a explicação para tanta coisa que, na verdade, vira confusão? Pensando nisso, estava aqui me lembrando do encontro de Jesus com uma mulher, né? Esse Jesus, o Salvador, o Messias, falando com uma mulher samaritana. Eu entendo até que seria uma oportunidade interessante para tratar dessa questão de uma maneira mais direta. E é interessante ver que Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, e eles estão falando sobre qual é o relacionamento adequado e correto com Deus, ele vai dizer no verso 24 o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vamos lá. É verdade que nas Escrituras, na Bíblia, muitas vezes quando o texto bíblico fala a respeito de Deus, ele o faz tantas vezes com expressões que evocam a realidade do masculino? Sim, claro, a gente tem a oração O Pai Nosso, nós vamos ver Deus sendo retratado em vários contextos que estão relacionados com aquilo que é ligado ao contexto masculino, particularmente quando a gente vê esse ambiente de cultura semítica antiga. E então a gente deve perguntar, então Saião, quer dizer que Deus é então masculino e não é feminino? Quer dizer que Deus pode ser percebido como pai, mas esse negócio de mãe é algo completamente sem sentido? Como é que a gente entende isso? Quando a gente presta atenção na Bíblia e entende bem o que o texto bíblico quer dizer, a gente vai ter uma luz especial sobre essa discussão e eu diria essa confusão. Qual que é o principal problema de entendimento dos textos bíblicos quando falam desse assunto? Porque você vai ver, por exemplo, que Deus é retratado com elementos que evocam o masculino. Em certos textos é retratado com elementos que evocam o feminino. E, aliás, que coisa curiosa e diferente, Deus é retratado de uma maneira a evocar os elementos minerais do mundo à nossa disposição, e outros textos falam de Deus de uma maneira a relacioná-lo com os animais. Então a pergunta é, Deus tem um lado masculino, tem um lado feminino, tem um lado animal, tem um lado mineral, ou Deus tem um lado vegetal? Que história é essa? Onde está a chave certa de entendimento desse negócio? Qual é o X da questão? Como é que se entende essa confusão? O problema principal está relacionado pelo fato de muita gente não entender o que é a característica literária das Escrituras. Quando você lê um texto e você lê uma descrição que faz referência a Deus, preste atenção, essa descrição ela não tem o que a gente chama um propósito ontológico. Ela não tem uma tentativa de fazer uma descrição essencial a respeito de Deus. Ela está tratando daquilo que envolve a divindade de maneira metafórica, contextualizada no ambiente onde esse texto é apresentado. Pessoal, vamos pensar aqui. Se estamos falando do Criador do Universo, do Senhor que está acima do tempo e do espaço, daquilo que a gente não pode nem imaginar como é a essência do Deus único, triuno, que existe numa dimensão fora da nossa compreensão, você imaginaria mesmo que Deus poderia ser relegado a uma dimensão tão limitadora como
de gêneros humanos, isso certamente não faz sentido. Por isso que quando a gente pensa naquilo que Deus de fato é na sua essência, o texto bíblico é muito claro: Deus é espírito e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, quando a gente compreende essa realidade, a gente vai tentar entender qual é a função dessas diversas metáforas que nós temos no texto bíblico, que ao contrário do que certas pessoas imaginam, e às vezes quando tentam ler um texto, às vezes não estão entendendo que nós temos um cenário cultural específico onde certas formas são predominantes em função daquele contexto. Às vezes não entende que a maneira que a gente entende, por exemplo, qual que é o padrão que a gente associa culturalmente ao masculino e ao feminino, pode ser diferente até mesmo no contexto bíblico. Por exemplo, você tem uma referência do que a gente poderia dizer qual seria o comportamento mais adequado de um homem. Eu poderia dizer, sem dúvida, a pessoa de Jesus. Mas Jesus, será que é o tipo de homem que muita gente hoje entende que é referência de masculinidade? O Jesus que chora no momento da morte de Lázaro, é essa a referência que nós temos? E será que Débora, que é uma guerreira e que é fundamental na vitória de uma batalha tão importante ali em Juízes, capítulo 4 e 5, contra os midianitas, é a referência máxima de feminilidade que nós temos? E é assim que a gente deve entender. Percebe que a gente está num ambiente onde as oposições, os confrontos são estabelecidos, quando no texto bíblico eles são complementares. Por isso a gente vai ver textos, olha que coisa interessante, eu faço questão de ler para você como essas coisas estão fora de um entendimento equilibrado da Bíblia. Dá uma olhada comigo, por exemplo, no texto de Oséias capítulo 11. Presta atenção. Se Deus é pai, e num certo sentido ele é mesmo, porque essa palavra pai, ela não é uma referência que é refém de particularidade de gênero, mas ela está trazendo uma metáfora de atenção, de cuidado, de referência, que é compreensível para quem ouve isso através da história. Mas em Oséias capítulo 11, nós vemos o seguinte, que Deus falando como é que ele cuidou de Israel. E ele vai chamar aqui poeticamente Israel de Efraim, né? Diz assim: fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humanas e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? E aí o texto prossegue e vai dizer o seguinte: como posso desistir de você, Efraim, versículo 8? Como posso entregar você nas mãos dos outros, Israel? Como tratá-los como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. A maneira como Oséias 11 mostra essa relação com o povo de Israel, evoca uma ação maternal. Vendo isso, eu me lembro daquela coisa tão interessante que quando você vai ver a libertação do Egito, você vê a figura tão importante de Moisés e Arão. Mas quando Moisés vai nascer, a cena preparatória para tudo isso, nós vamos ver a ausência masculina completa no cenário. Você vê a mãe de Moisés, a irmã Miriam e a princesa, ali, a filha do faraó. Não existe personagem masculino. Depois você vai ver o papel importante de Moisés e Arão, e que estarão também acompanhados ali de Miriam. Então você veja que o texto apresenta uma coisa complementar à outra. Da mesma maneira em que o texto ridiculariza o faraó mais poderoso do mundo, que nem nome não tem, mas as parteiras do Egito, Sifrá e Puá, serão lembradas para sempre. Então a maneira como o texto bíblico constrói essa cooperação entre os dois, ela é magistralmente bem feita e elaborada. Olha que coisa interessante, quando Deus fala que ele ficou em silêncio e agora ele se move, ele se reage em relação à sua situação de Israel, a gente vai ver lá em Isaías
42, verso 14. Dá uma olhada em como o texto vai falar sobre a situação naquele tempo. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mesmo agora, Deus falando. Como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas, secarei toda a vegetação, tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Deus vai interferir e vai falar que ele está agindo como se fosse uma mulher em tempos de parto. Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do seu pequeno, ainda que ela viesse a esquecer? Eu não me esquecerei de você, ó Israel. Isaías 49, 15. Está vendo só que coisa interessante? Como essas metáforas complementares têm a intenção de enaltecer Deus e suas ações, conectando isso com a experiência humana, em vez de identificar a essência peculiar da divindade, refém dos elementos humanos. Aliás, isso era coisa do paganismo. É assim que funciona na Grécia. Você tem Zeus de um lado, Afrodite do outro. É assim que funciona no paganismo cananita. Você tem Baal ali e Azerá aqui. Não é essa a proposta do ensino bíblico de jeito nenhum. É ir muito além disso. Por isso é interessante que as pessoas que talvez precisem prestar atenção com mais clareza no texto bíblico vão perceber que coisa interessante o que diz o Salmo 91, que Deus diz, que Ele nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós vamos encontrar refúgio, diz o verso de número 4, porque o Senhor é o nosso abrigo como um pássaro, como uma águia. E o Salmo 78 diz que Deus é a nossa rocha. Vamos descobrir qual é o lado mineral de Deus porque Ele é rocha? Não, isso é apenas uma metáfora. E talvez, para a gente entender que essa discussão não faz sentido, que Deus na sua essência está além disso, e que a gente não pode limitá-lo e não podemos torná-lo refém de uma guerra de gêneros, é tão interessante e valioso descobrir coisa talvez para lá de especial, quando a gente descobre que Deus, sim, é uma palavra plural masculina no hebraico, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veruach Elohim erachef al pnei hamayim. Ruach, Espírito, é uma palavra feminina. Ok? E quando a gente olha para o Espírito, no grego do Novo Testamento, ele tem gênero neutro. Quer dizer, veja como essas coisas não estão de modo nenhum no radar da revelação. Nós não podemos deixar de entender a ação de Deus, a sua revelação, e de entender que sim, oramos o Pai Nosso, mas sem deixar de entender todas as outras expressões a respeito de Deus que não estão nesse radar indevido. E para terminar, é tão interessante descobrir uma coisa surpreendente, que Êxodo 34, quando Deus vai aparecer ali para Moisés, depois dele lavrar as 2 tábuas da lei, na renovação da aliança, o texto vai dizer para nós que ele passou diante de Moisés, dizendo: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, diz Êxodo 34, versículo de número 6. Esse texto de Êxodo 34, versículo 6 é tão interessante. Quando vai dizer que Deus é misericordioso, cheio de tanta compaixão, a palavra hebraica é rehum. Rahum. Rahum é um termo que vem de uma raiz de rechem, que originalmente no hebraico quer dizer ventre, quer dizer útero, para mostrar que o amor, a profundidade do interesse de Deus para restaurar o ser humano é coisa tão profunda que só uma mãe pode entender. É isso que a gente vai descobrir quando Jesus diz que, Jerusalém, como uma galinha que cuida dos seus pintinhos. É isso que nós vamos ver nesse mesmo Deus descrito como o Senhor dos Exércitos, como um valente, valoroso. Todas essas metáforas não têm a intenção de limitar a divindade à pequena realidade das suas criaturas dentro dos seus limites. Ao contrário, tem a intenção de nos tirar da nossa realidade limitada e pequena para vislumbrar, além da nossa experiência
e da nossa percepção limitada e da nossa condição natural a qual estamos sujeitos, para contemplar aquele que é o Pai das luzes, aquele que é o Senhor do universo, aquele que é o Criador de tudo e aquele que é Espírito e espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais conhecimento, mais entendimento, mais explicação, menos confusão, mais compreensão adequada, conversa de oposição e polarização é coisa que vira página virada.